Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para poder recordar um pouco e hoje eu trago a vocês no Doce de Leite Vida uma história que aconteceu comigo e um outro colega em uma reunião. Nós estávamos em uma reunião de trabalho e o dirigente daquela reunião, colega de trabalho também, tinha por hábito, no meio das suas explanações, fazer críticas muito severas sobre quem estava presente e também sobre quem estava ausente, fazendo todo tipo de chacota, críticas muito mordazes, e fazia isso com uma veemência impressionante. Acabava contagiando e contaminando todos ali, de alguma forma. Quando saímos dessa reunião, eu e esse colega, iríamos entrar em outra, numa sequência. E nessa outra, quando entramos ali, o grupo que estava reunido estava exatamente fazendo a mesma coisa. Só que o alvo era exatamente esse líder da reunião anterior. E falavam, criticavam, diziam que ele era isso, era aquilo, que ele agia desse jeito e daquela outra forma. E as críticas e os adjetivos se somavam de maneira muito intensa e cada vez mais dura. Entrando no clima, até pelas risadas, pela forma como era feito, numa certa altura eu ia tomando a palavra, quando então esse mesmo amigo, a quem hoje devo muito, pela sabedoria, pela experiência, por tanto que me ensinou nesse sentido, ele apertou meu braço. E quando ele apertou meu braço, eu olhei para ele de lado e ele fez simplesmente um gesto com a cabeça, um gesto negativo. E eu então não falei nada, me calei naquela hora. Passou um pouco, alguém ainda perguntou: Romo, você queria falar alguma coisa? E eu: não, nada não. Vamos começar a reunião. E começamos então e fizemos a reunião. Quando ela terminou, esse mesmo amigo, parado, estávamos saindo juntos, quando ele então olhou para mim, e eu olhei esperando uma explicação do porquê daquele gesto naquela hora. E ele então olhou para mim e disse de forma muito tranquila: nós não tínhamos nada a falar naquela hora. Não tínhamos absolutamente nada a acrescentar naquele dia sobre aquele assunto. Porque certamente o que nós iríamos fazer não seria algo bom, seria do contrário. Nós incendiaríamos uma floresta. Nós colocaríamos fogo num assunto que provavelmente ainda ia se somar a outras tantas questões lamentáveis. Então o melhor era tentar apagar o incêndio. E o silêncio acabou fazendo isso. Então se eu fosse hoje conversar, tratar sobre esse assunto com esse belíssimo amigo, esse grandiosíssimo amigo de outrora, certamente hoje ele falaria muito sobre os compartilhamentos, os repasses de mensagens, as críticas feitas muitas vezes em redes sociais ou abertamente em debates que não levam absolutamente a nada. Certamente iria falar ou recordar aquela velha história, né, atribuída a um grande sábio, que quando o seu aprendiz iria lhe contar uma notícia, ele então para e pergunta-lhe das 3 peneiras, né, se aquele assunto era primeiro verdadeiro, se depois, se fosse verdadeiro, se era algo bom a ser passado adiante, e se fosse verdadeiro e bom, se era útil, se era necessário falar. Se não fosse ou fosse filtrado em alguma dessas peneiras, que sequer mereceria ser dito. Quantas palavras, quantas brigas, quantos comentários, quantas inimizades não vêm sendo feitas no decorrer desse nosso mundo, exatamente por palavras mal colocadas, mal construídas, mal ditas, expostas de maneira muito clara, seja aí nas redes sociais, seja em conversas, em debates, em conversas, em grupos. Quantas vezes nós nos impomos ou queremos que a nossa verdade seja dita a todo e a qualquer custo, quando muitas das vezes nem conhecemos a outra pessoa que está do lado de lá e já colocamos adjetivos ou fazemos comentários dos mais terríveis possível. Muitos dizem que é a intenção de tentar mostrar a verdade. Mas será que verdadeiramente é a nossa intenção, é sermos bons de verdade? E sendo bons, a ideia seria maltratar ou maldizer alguém? Ou há muito mais de vaidade nisso? Vaidade no sentido de querermos ser sempre certos, estarmos do lado certo, da forma certa, e o outro lado que de alguma forma está equivocado, nós acabamos o afundando, o diminuindo, por meio dos nossos adjetivos, de nossas falas, de nossas críticas a respeito das pessoas. Me lembro bem de Khalil Gibran, que na sua sinceridade, na sua simplicidade dizia, né,
que ele aprendeu o silêncio com os faladores, aprendeu a tolerância com os intolerantes e aprendeu a bondade com os maldosos. E por estranho que pareça, é grato a cada um desses professores. Porque certamente quando vemos aquele que fala mal, que critica, nós aprendemos o quanto nós não queremos ser assim. Aquele que briga e é maledicente, quando o vemos, nós não queremos ser assim. Aqueles que obviamente querem impor a sua verdade em detrimento de todas as outras falas existentes, quando nós observamos alguém assim, nós não queremos ser assim. Daí a nossa gratidão e não o nosso sentimento de fazer igual, de criticar, de afrontar, de maldizer. Eu certa vez ouvi de um amigo e depois vi isso em vários momentos aí pela internet, esparramados em lugares, que nós acabamos conhecendo muito mais sobre quem fala do que sobre quem se fala. Aquele que diz as maldades, que expõe, as publica, xinga as pessoas em redes sociais ou em conversas, quantas conversas de amigos, grupos, que acabam ocasionando saídas, desentendimentos, muitas das vezes severos, por conta de palavras mal realizadas. Que nós possamos então pensar, porque como disse esse meu colega nessa certa vez, se nós realmente conhecemos muito mais vendo uma pessoa agir dessa forma do que a pessoa sobre quem ela fala, cuidemos então de nosso linguajar, de nosso pensamento, cuidemos de nossos compartilhamentos nas redes sociais, cuidemos de nossos comentários, das adjetivações que nós fazemos, porque certamente também estamos sendo observados. E aí a chance de nós ajudarmos a criar um ambiente um pouco mais doce, um pouco mais terno, um pouco menos doloroso como o de hoje, auxiliando inclusive no momento em que tanta dor há no mundo, que nós possamos assim adoçar, ao menos ao nosso redor, por meio de melhores pensamentos, melhores falas e consigamos de alguma forma apagar um pouco desse incêndio, ao invés de tocar fogo no mundo todo. Forte abraço a todos, que pensemos com muito carinho em tudo isso. Até a próxima, pessoal.